Bom dia, turma. Hoje vamos falar sobre um tema que influencia diretamente o nosso presente e o nosso futuro: a situação da classe média no Brasil. Muitos economistas e sociólogos afirmam que ela está encolhendo ou até morrendo. Mas o que significa essa expressão? Professor, quer dizer que a classe média está desaparecendo? Não é um desaparecimento físico, claro, mas sim uma perda de espaço, de poder de compra e de papel social. A classe média, que sempre foi vista como motor do consumo, do progresso e da estabilidade social, vem enfrentando enormes dificuldades para manter o mesmo padrão de vida que tinha há alguns anos. Hoje vamos entender como chegamos até aqui, quais são as consequências disso para o Brasil e o que poderia ser feito para mudar esse cenário. Antes de falar em crise, precisamos entender quem faz parte da classe média, certo? Exatamente. A definição varia conforme o critério. Pode ser por renda, por hábitos de consumo, por acesso a bens e serviços. Em termos de renda, geralmente considera-se classe média quem ganha entre 3 e 10 salários mínimos mensais por família. Em termos de consumo, são aqueles que conseguem pagar escola particular, plano de saúde, comprar um carro, viajar nas férias, ter lazer e manter algum padrão de conforto. Em termos de função social, a classe média é vista como estabilizadora, sustenta grande parte da arrecadação tributária, move o comércio e os serviços e funciona como elo entre os mais ricos e os mais pobres. Então, se a classe média vai mal, a economia toda sente? Exatamente. Quando a classe média está saudável, consome, investe e paga impostos. E isso sustenta o crescimento econômico. Quando está fragilizada, o país perde dinamismo. O que está acontecendo com a classe média brasileira? Nos últimos 15 a 20 anos, a classe média brasileira passou por um processo de desgaste. Muitas famílias que antes tinham condições de viver com certo conforto, hoje estão apertadas, endividadas e cortando gastos básicos. Mas por que isso aconteceu? Existem vários fatores. 1. Inflação acumulada. Os preços subiram demais ao longo das últimas décadas, enquanto os salários não acompanharam na mesma proporção. O poder de compra caiu drasticamente. Estagnação salarial. Mesmo com carteira assinada, muitos trabalhadores têm rendimentos praticamente iguais aos de 10 ou 15 anos atrás, só que agora valendo menos. Custo de vida mais alto. Alimentação, saúde, educação, moradia e transporte ficaram muito mais caros. Carga tributária elevada. A classe média paga muito imposto e muitas vezes não tem retorno em serviços públicos de qualidade. Endividamento. Para manter o padrão de consumo, muitas famílias recorreram ao crédito, mas os juros altos transformaram isso em um problema grave. Professor, dá para medir essa perda de poder da classe média? Sim, vamos observar alguns números. Desde meados da década de 1990 até hoje, a moeda brasileira perdeu grande parte do seu poder de compra. Aquilo que se comprava com 100 reais no início do Plano Real, hoje exigiria mais de 800 reais. Em 2010, uma família de classe média conseguia, com a mesma renda, pagar escola particular, plano de saúde, supermercado, combustível e ainda guardar um pouco. Hoje, muitas famílias precisam escolher entre escola particular ou plano de saúde, porque não conseguem manter os dois. Pesquisas recentes mostram que a renda disponível da chamada classe C, que representa a maior parte da classe média, caiu cerca de 10% nos últimos anos. Isso significa menos dinheiro para consumo e lazer. Ou seja, o salário até pode ter aumentado em números absolutos, mas em termos reais caiu. Exatamente. Esse é o ponto central. O dinheiro perdeu valor e isso impacta diretamente o padrão de vida. Vamos imaginar a vida de uma família típica de classe média. Como seria essa realidade hoje? Essa família enfrenta desafios como alimentação. O preço da cesta básica subiu muito. Para manter a qualidade, muitas famílias precisam gastar uma fatia cada vez maior do orçamento só com comida. Educação. Colocar os filhos em escola particular virou um peso enorme. Muitos pais precisaram transferir os filhos para a rede pública, mesmo insatisfeitos. Saúde.
Planos de saúde subiram bem acima da inflação. Muitos deixaram de pagar dependendo do SUS, que é sobrecarregado. Transporte. O carro, que antes era símbolo de estabilidade, hoje é um peso. Combustível caro, manutenção e seguro dificultam a posse do veículo. Lazer e consumo. Viagens, restaurantes, cinema, roupas novas. Tudo isso passou a ser considerado luxo. Então, a classe média está tendo que abrir mão justamente daquilo que a definia como classe média. Isso mesmo. Ela não está deixando de existir em números, mas está perdendo características que a diferenciavam da classe baixa. O enfraquecimento da classe média traz várias consequências. Vamos discutir algumas. Redução do consumo. Se a classe média consome menos, o comércio, a indústria e os serviços sentem a queda. Isso gera menos empregos e menos crescimento econômico. Aumento da desigualdade. Os ricos conseguem se proteger, diversificando investimentos. Os mais pobres recebem programas de assistência. Já a classe média, que não tem apoio nem privilégios, fica mais vulnerável. Desânimo e frustração social. Muitas famílias acreditaram que estavam subindo socialmente, mas agora percebem que estão estagnadas ou retrocedendo. Isso gera frustração e sensação de injustiça. Menor mobilidade social. A promessa de que o esforço traria ascensão social fica cada vez mais distante. Estudos indicam que no Brasil seriam necessárias várias gerações para que famílias pobres atinjam o padrão de vida médio. Crises políticas. Uma classe média insatisfeita tende a pressionar mais o sistema político, cobrando mudanças e expressando sua frustração em protestos ou nas urnas. Mas, professor, não é só inflação e salário. Deve haver causas mais profundas, certo? Correto. Além dos fatores imediatos, existem causas estruturais. Baixa produtividade. O Brasil cresce pouco em termos de eficiência. Produzimos menos por trabalhador em comparação com outros países. Crises recorrentes. Cada década tem seus momentos de crise política e econômica, que abalam a confiança e desvalorizam a moeda. Sistema tributário injusto. A carga de impostos é muito alta e mal distribuída. A classe média paga proporcionalmente mais do que grandes empresas e milionários. Serviços públicos insuficientes. Se houvesse saúde e educação de qualidade, a classe média não precisaria gastar tanto no setor privado. Dependência do crédito. A expansão do crédito deu uma sensação de prosperidade, mas gerou endividamento pesado. Então existe saída para essa situação? Sim, embora não seja simples. Algumas medidas podem ajudar. Controle firme da inflação. Garantir estabilidade de preços é essencial para que o salário não perca valor. Reforma tributária justa. Reduzir a carga sobre a classe média e ampliar a progressividade para que quem ganha mais contribua mais. Investimento em serviços públicos. Melhorar saúde, educação e transporte reduz o peso do setor privado no orçamento familiar. Incentivo ao crescimento econômico. Políticas que aumentem a produtividade, estimulem inovação e gerem empregos de qualidade. Educação financeira. Ensinar desde cedo como lidar com crédito, juros e planejamento de gastos para evitar o endividamento excessivo. Então, turma, vimos que a classe média brasileira enfrenta uma crise prolongada. Ela não desapareceu, mas perdeu qualidade de vida, poder de compra e expectativas de mobilidade. Isso afeta não só as famílias, mas toda a sociedade. Exatamente. Uma classe média enfraquecida significa menos consumo, menos crescimento, mais desigualdade e mais instabilidade. Fortalecê-la é fundamental para garantir um futuro mais equilibrado e próspero para o Brasil. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado você a dar mais um passo em direção aos seus objetivos financeiros. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também precisa dessas dicas e se inscrever no canal. Isso fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a trazer cada vez mais conteúdos de valor para você. Até o próximo vídeo.